Graças e paz, queridos, amém? Amém? Rapaz, se eu for pregar tudo que o Jesaías falou, conforto, transformação, segurança, fé, a palavra vai ficar um pouquinho extensa. Amém? Há 10 anos, eu me lembro que eu estava ainda cursando lá no Verbo, né, a nossa escola, o Rema, e teve uma noite que era uma noite de imposição de mãos. Na verdade, eu não lembro se era à noite ou se era no sábado, né, na escola de ministro, não sei qual dos dois foram. E nessa noite, foi um dia muito diferente. Normalmente, o pessoal que caminha um pouquinho mais perto de mim fala que eu tenho o ministério da observação, né? Tá todo mundo jogado e eu estou pilhado, vendo o que está acontecendo, o que a gente pode fazer, né? E nesse dia foi um dia diferente. Eu não estava no ministério da observação. Eu não estava atento ao que estava acontecendo. Na verdade, eu estava com o coração completamente quebrantado no Senhor, porque no meu coração existia uma desmotivação. Eu estava orando ao Senhor porque eu estava me sentindo completamente inútil a Deus naqueles dias. E a gente já ensinava na escola de líderes daqui na igreja, mas o meu sentimento é que eu poderia entregar muito mais a Deus. E nesse dia era um dia de imposição de mãos, onde um profeta, um homem de Deus estava ministrando sobre a vida de cada um dos alunos. E eu não queria nada. Eu não olhei para ninguém, eu não sabia se estavam chorando, se estavam caindo, se estavam na unção, se estavam rindo. A única coisa que eu orava para Deus e falava com Deus era o meu sentimento de inutilidade diante daquilo que era o reino dele. Eu falei assim: Deus, eu não estou fazendo nada. Deus, eu não estou fazendo nada. Me mostra qual é o caminho, me mostra o que o Senhor tem para mim. Fala comigo. E eu, nesse dia, eu estava chorando na presença do Senhor, pedindo a Deus uma direção. Por quê? Porque esse sentimento de querer entregar algo para Deus, mas sentir que não está entregando nada, era algo que estava acabando com o meu coração. Porque no meu coração tinha um potencial, tinha um sonho, tinha um desejo, tinha um propósito, mas não tinha execução. Para mim não tinha execução. Era como se eu tivesse parado no tempo. Era como se nada tivesse acontecendo. E quando chegou minha vez de receber a oração, o profeta não me conhecia, não sabia, a gente nem é da mesma igreja, não é do mesmo ministério, nada. Nunca tinha visto ele nem pregar. Ele impôs as mãos na minha cabeça, e o que ele falou assim: eu vejo um lápis no apontador. Não entendi nada, né? E aí ele começou a falar. E ele falou assim: olha, enquanto o lápis está dando voltas no apontador, parece que nada está acontecendo, são apenas voltas. E o sentimento que traz era de que Deus não está fazendo nada. Não está adiantando 2 anos aqui estudando. Não está adiantando buscar Deus todo dia. Não está adiantando orar. Não está adiantando se preparar. Enquanto o lápis está dando voltas no apontador, você não vê nada. Mas quando você tira o lápis do apontador, o que tem ali? Uma ponta. E ele falou assim: eu vejo um lápis no apontador. Deus está dando voltas e nada parece que está acontecendo, mas está acontecendo. Mas está acontecendo. E quando ele tirar você do apontador, você vai estar pronto para escrever. Você vai estar pronto para viver o ministério. E aquela é a palavra que eu precisava naquele dia. Naquele dia o sentimento era que eu estava fazendo tudo à toa. Não estava crescendo, não estava me desenvolvendo, a célula não aumentava, o ministério parece que estava parado, e de repente, o que Deus estava fazendo era nos preparando para algo. E eu quero falar isso um pouquinho com você. Esse sentimento de inutilidade, de parece que o que a gente está fazendo é pouco, parece que nada está acontecendo, parece que o tempo está parado em Deus, e na verdade, a palavra está te construindo por dentro, mas você não consegue ver isso. A gente não consegue ver essa construção.
E porque a gente não consegue ver essa construção, muitos desistem no meio do caminho, muitos paralisam a sua caminhada. Por quê? Porque parece que nada está acontecendo. Mas todo aquele que se expõe à palavra, todo aquele que se expõe a Jesus, alguma coisa está acontecendo. E eu preciso, pela fé, crer que algo está acontecendo para continuar nele. Para não desistir no meio do caminho, para não ser paralisado por qualquer vento. O que eu preciso é compreender que eu estou num processo de construção em Deus. E esse processo de construção em Deus vai te levar aonde Deus sonhou com você no dia em que Ele te chamou. Mesmo que pareça que agora nada está acontecendo, mesmo que pareça agora que o Senhor não está soprando os ventos dele, mas eu digo, a palavra de Deus mexe com você mesmo em silêncio. O que eu preciso é ser exposto a ela e me permitir ser exposto a ela. Talvez o seu sentimento é, poxa, não estou fazendo nada. Parece um sentimento de inutilidade vem na gente. E eu quero conversar com você sobre esse assunto. Amém? A história que eu vou ler para você, na verdade, são duas histórias que têm mais ou menos 3 anos de diferença. Mas parece a mesma história. Abram comigo, Lucas capítulo 5. Vamos ler a partir do 1. Lucas 5:1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco e as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos barcos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, o filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Essa é a primeira pesca maravilhosa. Quero ler com você a segunda pesca, João capítulo 21. Vamos ler a partir do 1. João capítulo 21, versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disseram: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando as redes com os peixes, porque não havia peixes e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei.
nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Amém? Senhor Jesus, essa é a tua palavra, ministra aos nossos corações. Traga, Deus, a revelação necessária, Pai, para que possamos ser acrescentados, ó Pai, para que a nossa rota mude, ó Pai, para que haja alinhamento segundo o teu querer e propósito. Nós queremos viver o teu querer, Senhor. Ministra em nosso coração a verdade, porque é nessa verdade que habita o verdadeiro conceito de transformação. Nós queremos ouvir do Senhor o que o Senhor tem a dizer. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? 3 anos de diferença e parece que nada mudou. 3 anos de diferença e uma mesma pesca. 3 anos de diferença, as mesmas pessoas. 3 anos de diferença e eles estavam ainda pescando. Na primeira pesca era o afazer dele. Pedro não tinha um mestre na primeira pesca. E na segunda o mestre tinha morrido e ressuscitado. Era o mesmo Pedro, com 3 anos de diferença, fazendo a mesma coisa, pescando. Talvez ele tenha ido pescar porque bateu um desespero, não estou fazendo nada, o mestre não está mais aqui, vamos procurar o que fazer. Talvez no meio do desespero, a primeira coisa que veio na cabeça dele é: vamos fazer aquilo que a gente fazia. E ele está pescando. E da mesma forma, de 3 anos antes, não pescam nada. Mesmo resultado. Uma coisa que a gente aprende aqui é que não importa se é um crente novo, não importa se é um crente antigo, não importa a experiência, não importa o tempo com Deus, as mesmas situações batem na porta de todos. Mesmo que tenha acabado de entrar na igreja, mesmo que seja um crente de 50 anos, as mesmas situações acontecem. Talvez porque Pedro já era chamado apóstolo, Pedro já conhecia Jesus, Pedro já tinha visto os milagres de Jesus, que de repente achou que poderia ir pescar, ia pegar os peixes, ia ser a coisa mais tranquila e mais maravilhosa do mundo. Engano. A mesma situação veio sobre os dois. Não pescaram nada durante toda a madrugada. Primeira coisa que eu aprendo: não importa o seu tempo de igreja, a situação vai continuar batendo na sua porta. Não tenha outro pensamento. A questão não é a situação mudar, a questão é você mudar diante da situação pelo tempo que você está com Deus. Mesmo que 3 anos ele tenha andado com o mestre, 3 anos sobre fé, andou sobre o mar, viu milagres, os demônios se submeteram, milagres aconteceram, 3 anos se passou e ele foi pescar e não pegou nada. Mesmo que o tempo tenha passado, toda situação que bate na sua porta, ela vai bater na sua porta esperando de você uma reação. E a sua reação é a diferença na situação. 3 anos antes, ele tomou uma reação. 3 anos depois, outra reação. Mas a grande questão é: a mesma falta de peixe bateu na porta de Pedro. Não pescou nada nas 2 madrugadas. Segunda coisa que eu aprendo de semelhança com esses textos é que a palavra de Deus funcionou com um Pedro que não conhecia Jesus e funcionou com um Pedro que conhecia Jesus. Jesus falou assim: lança a rede de novo. Jesus falou a mesma palavra para os dois: lance a rede de novo. E sobre a palavra os dois lançaram a rede e pescaram peixe. Não importa se é um crente novo, não importa se é um crente antigo, aquele que confia na palavra vai ver milagre. Não é o tempo de experiência, é a fé, é a convicção naquilo que Deus está falando. Não importa se é o pastor que está aqui à frente, não importa se é o membro que está sentado, confiou na palavra, vai ver milagre. Não importa se chegou hoje, não importa se chegou há 20 anos.
A palavra funciona em todo tempo, a qualquer tempo, com todas as pessoas que confiam na palavra. Quando primeiro Pedro confiou, pescou um monte de peixe. Quando o segundo Pedro confiou, pescou um monte de peixe. Repete comigo, a palavra funciona. Mais forte, como se você estivesse de noite. A palavra funciona. Não importa o tempo, não importa o tempo de igreja, não importa a experiência, não importa a maturidade. A palavra é a palavra, independente. Se crer, vai ver e vai viver. Amém? Essas são as semelhanças dos textos. Mas agora eu vou para as diferenças dos textos. Uma coisa que a gente repara no texto é que no primeiro texto as redes se rompem, amém? No segundo texto as redes não se rompem. Mas no texto de 1 João, ou no texto de João 21, quando ele vai puxar as redes, o texto diz o seguinte, que era uma grande quantidade de peixe, e incrível as redes não se romperem. As duas redes eram para se romper, pela quantidade de peixe. As duas redes eram para se romper, mas uma não rompe. Na primeira pesca, eles não conheciam Jesus, eles não estavam esperando um milagre, eles não tinham a experiência de milagre. E de repente, no meio da afobação, as redes se rompem. Por que afobação? Porque puxaram a rede com muito peixe. Não trouxeram puxando a rede pelo mar, como foi feito na segunda vez. Na primeira vez, eles forçaram porque não tinham experiência. Eles forçaram porque eles não tinham a esperança de um milagre. E esse é o que acontece muitas vezes na nossa ingenuidade dos primeiros tempos. Nós não sabemos como lidar com aquilo que chega para nós. Nós amamos que o milagre tenha acontecido, mas nós não sabemos como agir diante daquilo que Deus fez em nossa vida. Porque não temos experiência. Os primeiros milagres, eles são grandiosos, eles são maravilhosos, mas muitas vezes nós nos perdemos naquilo que nós temos que fazer, porque nos falta experiência. No segundo, já existe um pouco mais de sabedoria e experiência. A Bíblia diz que eles não puxaram, porque eram muito pesadas. Então eles trouxeram os peixes dentro da água, para que as redes não se rompessem. Quando esse mestre manda puxar, manda lançar a rede à direita, o que vem na cabeça deles? Qual é a lembrança de uma primeira pesca? Deus quer que você se lembre da sua experiência. Quantas vezes a gente age do mesmo jeito, como se Deus nunca tivesse feito nada? Deus já operou em nossa vida. Deus já nos salvou financeiramente, ou é só comigo? Deus já fez milagre, mas parece que semana após semana a gente age como se Deus não tivesse feito nada. Como se não tivéssemos experiência nenhuma. Como se não tivéssemos vivido com Ele. Meu Deus, não era para a gente viver triste, porque quantas vezes Deus nos alegrou. Não era para a gente ficar desesperado, quantas vezes Deus nos salvou. Não era para a gente ter medo, quantas vezes Ele veio em nossa direção. Mas a gente esquece. Mas a palavra está te construindo. E Ele fala para você as mesmas coisas, para que seja segurança para você. Lembrar daquilo que Ele é, lembrar daquilo que Ele faz, lembrar do como Ele age na sua vida. Para que quando a situação chegar, a sua experiência de vida nele te leve a lembrar que Ele é o mesmo. Deus está querendo dizer para mim e para você que Ele é o mesmo. O Deus que operou no passado vai continuar operando na sua vida. Aquele que te salvou lá atrás é o mesmo que te salva hoje. Aquele que te trouxe para perto dele é o mesmo que te traz hoje para perto. Por isso que em Deus não há mudança nem sombra de variação, segundo Tiago. Ele quer que você saiba que enquanto você caminha com Ele, a intimidade está gerando confiança, para que você se lembre na hora da aflição, se lembre na hora da situação, que vai ter peixe.
quando você lançar e obedecer a palavra. Nós agimos assim, como se Deus não tivesse feito. Por quê? Porque o sentimento toma conta. E aí a gente esquece tudo que já viveu. Essa é uma das diferenças da caminhada. Enquanto você caminha com Deus, as lembranças e as marcas daquilo que Ele fez ficam mais vivas. E então, quando a situação chegar, porque ela vem para todos, ela veio para a mesma pesca, a mesma falta de peixe veio para os dois. Mas na segunda, a experiência fez com que eles fizessem diferente. Porque independente de veio peixe para o barco. Milagre aconteceu. Mas na primeira, a rede se rompeu e muitos se perderam. Na segunda, ninguém se perde. Estão entendendo? Mesmo você vivendo milagres, o seu tempo com Deus faz você agir de forma a viver a plenitude do milagre, a não perder ele. Quantas pessoas vocês conhecem que viveram milagres e desistiram dos milagres? Quantas pessoas vocês conhecem que Deus deu emprego e saiu da igreja? Quantas pessoas vocês conhecem que Deus deu um casamento e saiu da igreja? Quantas pessoas vocês conhecem que Deus operou milagre, mas isso não o manteve? Por quê? Porque ele não viveu, não permaneceu, não persistiu. Esse Deus quer que você lembre daquilo que Ele fez. E Ele está te ensinando isso. Nesse tempo de experiência, onde Deus pega você lá atrás, quando você foi conquistado, alguém ganhou você, até o tempo do discipulado, que são anos para frente. Existe uma diferença. O sentimento normalmente, ele quer tocar uma buzina no seu coração e ele quer tomar o controle. Mas ele quer tomar o controle para quê? Para que você haja conforme a situação. Desespero, pânico, terror, medo. E quando esses sentimentos vêm à tona e eles tomam o controle, tudo aquilo que Deus fez na tua vida parece que Ele não fez nada. Toda vez que o sentimento ou a reação vem em primeiro lugar, é como se Deus nunca tivesse feito nada. Porque a gente esquece. A emoção tomou a frente. Então a situação agora vai ser resolvida no seu braço. Deus enviou essa palavra para que você se lembrasse daquilo que Ele fez e continua fazendo. Amém ou não amém? Compreenda o seguinte: você é o gargalo do seu ministério. Você define a sua velocidade, você define o quanto você vai viver em Deus. Deus, o Espírito Santo, já foi soprado para dentro do seu coração. E o Espírito Santo não foi soprado para dentro de você com uma porção menor porque você é pequeno, ou uma porção maior porque você é grande. O Espírito Santo está todinho dentro de você no dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, completo em você. Mas nós somos o gargalo, nós definimos a quantidade de unção que vai vir sobre nós, pela nossa fé e por aquilo que nós permanecemos. Porque se eu não permaneço sendo ampliado, se eu não permaneço ouvindo, se eu não permaneço na posição de receber, essa fonte começa a diminuir a água. Compreenda que esse Deus maravilhoso, Senhor, está disponível todos os dias, mas eu estou definindo se vou crescer nele ou não. A unção do Espírito Santo e os outros barcos vêm junto, e eles tentam puxar as redes e colocam nos barcos a ponto dos barcos quase afundarem. Então Pedro chega na praia e diante de um milagre grandioso, de alguém que não conhece milagre ainda, de alguém que não sabe o que está acontecendo, perplexo, ele está com a cabeça, meu Deus, olha só, ele mandou lançar as redes e aconteceu. Ele chega diante de Jesus, se ajoelha, reconheceu, amém? A grandeza de Deus, Jesus sim, mas ele fala, afasta-te de mim, porque eu não sou digno de que o Senhor esteja perto de mim.
Na segunda vez, olha a diferença. Na segunda vez a Bíblia diz que o barco, quando vem a pesca, o discípulo que Jesus amava, a gente entende que é João que está escrevendo o texto, ele fala assim, é Jesus! Pedro estava meio que nu ou com roupas de baixo, ele bota as roupas e ele não ajuda mais a puxar os peixes. Ele se lança na água, nadando até o mestre. Ali a Bíblia diz que é mais ou menos 100 metros, Pedro nadou. No primeiro momento, quando ele não conhecia, no início da caminhada, Pedro olha para si mesmo, vê a sua condição, vê o seu tamanho, vê o seu pecado. Ele vê do seu ponto de vista de como ele era. No segundo momento, depois de 3 anos andando com Jesus, Pedro não olha mais para a sua negação, Pedro não olha mais para como ele está, ele olha para Jesus. E essa é a grande diferença da maturidade e da experiência. Quando você é novo na fé, você só olha para você mesmo, não sou digno, não sou capaz, eu não consigo, não é para mim. Mas quando eu amadureço, eu não olho mais para mim, eu olho para Ele. Essa é a grande diferença. Deus está te convidando a não olhar para si mesmo, mas olhar para Ele. O mesmo Pedro, mais 3 anos de diferença. No primeiro momento, afasta-te de mim. No segundo momento, ele se lança nas águas. No segundo momento, a única coisa que Pedro quer é encontrar o mestre. Meu amado, a sua persistência no caminho, a sua exposição à palavra, a intimidade, vai te levar a enxergar Deus maior do que tudo na sua vida, e esse é o fim da caminhada. Deus não está envolvido com você simplesmente para resolver os seus problemas. Deus está envolvido com você para que você consiga reconhecer quem resolve problemas. Enquanto você olhar para si mesmo, você vai olhar do seu ponto de vista, de errado, de quem está sujo, precisando de limpeza, de quem não está pronto, de quem ainda precisa de longa caminhada. Mas a intimidade vai te levar a olhar para Ele. 3 anos de caminhada, e um homem que negou estar perto de Jesus, falou, afasta-te de mim. Agora não pensa 2 vezes. Por quê? Porque Jesus ficou maior do que a conquista, os peixes. Jesus ficou maior do que o barco que ele tinha. Jesus ficou maior do que a amizade que estava com ele no barco. Jesus ficou maior do que a necessidade de tudo. Era só Jesus que estava na praia, e a única coisa que ele queria fazer era nadar até ele. A caminhada com Cristo te leva a uma nova reação diante da situação. Porque quando estamos no início, tentamos fazer o nosso braço. Quando estamos no início, nos desesperamos tentando realizar as coisas que Deus não mandou, porque achamos que é certo. Afobados. Perdemos. Mas Deus está te conduzindo à maturidade. Para que você entenda, sem Ele não existe pesca maravilhosa. Sem Ele não existe milagre. Sem Ele não existe casamento feliz. Sem Ele não existe prosperidade. Sem Ele não existe alegria. Essa é a diferença de caminhada. 3 anos com Jesus não diminuiu os problemas. 3 anos com Jesus, andando com Jesus, não mudou a situação, a mesma pesca, sem peixe. Mas 3 anos com Jesus, fez Jesus ficar em primeiro lugar. 3 anos com Jesus, fez Jesus ser o rei. 3 anos com Jesus, 3 anos com Jesus, fez com que Pedro desistisse de uma pesca e, apaixonado, se lançasse ao mar. Chegou primeiro que os barcos. Enquanto somos imaturos, o nosso único olho é a conquista. É o que podemos realizar, é o que podemos fazer. Mas 3 anos depois com Ele, a única coisa que a gente vê é Ele. Deus
está construindo você para que você o enxergue. Mesmo que você se sinta como esse lápis no apontador, está dando voltas, parece que nada está acontecendo. Deus está te conduzindo para Ele. E é para Ele que a gente vai. Porque sem Ele não temos conquista. Sem Ele não vale a pena. Mas com Ele pode jogar as redes. Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? No início da caminhada, eu reconheço que Jesus é grande. Como Pedro se ajoelhou diante dele e falou assim, olha, tu és profeta, vejo que tu és. E ele se ajoelha. A gente reconhece a grandeza de Deus, mas Deus quer que você não apenas o reconheça de ouvir falar ou de ver alguma coisa. Deus quer que você reconheça a sua voz. Deus quer que você feche os olhos e receba a ministração, uma palavra no seu coração. Deus quer que em meio a uma multidão de barulhos você consiga saber o que Ele está falando. Quem é pai sabe, quando um monte de criança está chorando, quando você ouve o choro do seu filho, na hora você reconhece. Opa, essa é a minha, eu sei. Deus quer que seja assim na sua vida. Em meio a uma confusão de tudo na sua vida, a intimidade com Ele vai te levar a reconhecer o som da voz. Aí então, você consegue saber a direção. Por que a diferença das duas pescas? A primeira pesca nós temos uma grande quantidade de peixes e as redes se perdem, se rasgam e alguns peixes se perdem. Na primeira pesca, Pedro não conhecia Jesus. Na primeira pesca, ele ficou admirado, mas ele só olhava para si. Tudo era ele era o centro. Né? Eu sou o pecador, eu sou o triste, eu sou o sofredor, ninguém olha para mim, eu. Na segunda pesca, ele é o centro. As redes não se rompem. E a Bíblia fala inclusive o nome de 153 grandes peixes. As duas pescas, ela é uma didática de Jesus para ensinar algo. Por quê? Porque nas duas pescas teve um convite de Jesus, uma direção de Jesus. Jesus está ensinando e manda Pedro ir pescar. E quando Pedro chega e se ajoelha e fala, não sou digno de ficar perto de você, não sei o que e tal. Jesus, segue-me e eu te farei. Fala aí para mim. Eu te farei pescador de homens. Na segunda pesca, Pedro não olha mais para si. Ele se lança nas águas e desesperadamente vai ao encontro do mestre, a sua paixão, o seu amor, a sua vida, ou arrependido, desesperado, querendo encontrá-lo mais uma vez, porque só tinha visto ele duas vezes, era a terceira vez que Jesus aparecia. E ele chega, traz o peixe, tudo mais, e Jesus fala com ele, Pedro, tu me amas? E o convite é apacentar as ovelhas. Uma coisa é ser pescador de homens, outra coisa é ser apacentador de ovelhas. Enquanto pescador de homens, peixes não têm quantidade, peixes não têm número e peixes não têm tamanho. A preocupação é, encha, vamos, é o início da caminhada, nós queremos conquistar, vamos. Amém. É o primeiro tempo. Mas no segundo é diferente.
No segundo, o peixe tem um nome, tem um número e tem um tamanho. É específico. Nós somos convidados a sermos pescadores de homens no início da caminhada. Mas enquanto nós amadurecemos e nós vamos caminhando com o Senhor, vem um segundo convite. Apacenta minhas ovelhas. Enquanto eu sou conquistador, enquanto eu sou pescador de almas, talvez eu não dê tanto valor a quem está chegando, eu quero que chegue. Eu quero que encha a igreja. Mas quando Jesus é o centro, o meu coração bate no mesmo tempo que o dele. O amor que está no coração dele está no meu coração. Então cada vida começa a ter um nome. Começa a ter importância. E eu me transformo de um pescador a um apacentador. Porque apacentador, eu me preocupo com um, eu me preocupo com todos, eu cuido de todos, eu vivo com todos. Amadurecer no Senhor é ter o seu coração batendo no mesmo ritmo que Ele. Você para de ser o centro, Ele se transforma no centro e o seu coração começa a espelhar o coração de Deus. E eu começo não apenas a querer que a igreja encha, mas eu começo a amar cada um que entra daquela porta. E eu entendo, tem um nome, tem uma família. A caminhada faz isso conosco, a paixão pelas pessoas. Não é paixão por números, talvez no início fosse números. Talvez no início eles vá ganhar, tem que ganhar todo mundo, eu tenho que fazer célula, amém, faça mesmo, e corra atrás, e viva isso, e queira as pessoas, mas Deus está gerando no nosso coração, à medida que nós caminhamos, a intimidade vai nos dar paixão pela unidade, preocupação com a unidade, pela família de cada um, e aí eu evoluo, de pescador de almas, a apacentador de ovelhas. 3 anos com Jesus, o convite muda. Você não é um número. Você não é gado. Você é uma pessoa. Tem um nome. Tem uma família. E o apacentador sabe o seu nome. O apacentador sabe aonde você mora. Por isso que Deus tem nos dado tantos pastores. Não apenas para que ele seja pescador de almas, mas para que ele chegue no tempo da segunda pesca e ele se transforme num apacentador de ovelhas. O tempo com o Senhor te faz pensar como Ele, te faz amar como Ele, te faz reagir como Ele. Isso não vem do dia para a noite. É a caminhada que faz isso. Repete comigo, é a caminhada. É a caminhada que faz isso. Isso é amor. Duas pescas diferentes. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Jesus está ensinando. Tudo em Jesus ensina alguma coisa. E o meu coração como alguém que tem essa preocupação com consolidar pessoas, com discipular pessoas, treme diante do Senhor com essa responsabilidade de fechar a porta de fundo da igreja, para que todas as pessoas se sintam amadas, queridas, e não para fazer número, mas porque elas têm um nome.
o ministério que Deus tem para você vai te conduzir a esse coração apacentador. Quanto tempo de caminhada? Eu não sei. Eu só digo para você, não pare. As coisas vão ficar difíceis? Sim. Haverão noites que não vai haver pesca. Haverão noites que situações vão bater. Querendo dizer para você que é do mesmo jeito. Que 3 anos na igreja não adiantou nada. Que 10 anos não adiantaram nada. Que as coisas parecem que não melhoram. Mas eu quero dizer para você, Deus está fazendo. Confia. E não mude a sua rota. Deus está fazendo. E o grande sinal de maturidade, que as coisas estão acontecendo, é quando você consegue parar de olhar para você e olhar para Ele. E então para de ser os seus problemas. E você olha para Ele. Para de ser as pessoas que não te amam. E então você olha para Ele. Eu chamo os meninos do louvor. Quando eu penso, quando eu fui em Israel, agora, algo que o Espírito Santo falou comigo, é que eu não iria mais imaginar como a Bíblia, né, como a Bíblia era, ou o tempo de Jesus, mas que eu iria me lembrar. E enquanto eu li esse texto, eu me lembrei de eu lá no barco. A gente andou no barco, na Galiléia, não foi, pastor? E hoje, quando eu fechei ontem, preparando a ministração, orando, eu fechei os meus olhos, eu imaginei. E eu me lembrei daquelas águas meio verdes. E o barco se afasta, a gente se afastou bastante, eu acho que foi mais do que 100 metros. Mas ontem eu fiquei pensando, Pedro, dentro de um barco como aquele que eu estava. E leva um cutucão de João e fala assim, é ele. Não que Pedro não quisesse aquela pesca, a ideia foi dele. Mas a pesca ficou pequena diante dele. Porque foi ele que mandou lançar à direita. Quem é o centro? Quem é o centro da minha vida? Essa não é uma pergunta querendo apertar ninguém, é a pergunta que eu faço para mim. E eu quero ser como Pedro. Me lançar nos rios, na água e correr atrás dele. E permitir que ele seja o centro. Porque a voz da direção veio dele. Os milagres que você viveu veio dele. A paz que você sente no seu interior hoje veio dele. A sua salvação veio dele. A proteção vem dele. A palavra veio dele. A vida veio dele. A unção foi depois que ele enviou o Espírito Santo. Começou nele. Então, se ele não foi o centro, tudo para. Talvez no início da caminhada seja difícil a gente não olhar para nós mesmos. Pedro só olhou para o seu pecado, para a sua situação. Mas o que Deus está fazendo com você é colocar Ele no centro. E esse é o resultado de quem conhece Deus. Ele é o centro. Não simplesmente para a glória, para que Ele seja grandioso.
É porque quando Ele é o centro, Ele sustenta todas as coisas. Ele não quer ser o centro simplesmente para ser adorado, Ele quer ser o centro para você vencer.